se eu te disser que o homem mais poderoso do Egito era um escravo hebreu? Parece impossível, não é? Mas a história de José é tão surreal que, se fosse um filme, você diria que é exagerado demais. Estamos falando de um jovem que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria, jogado em uma prisão injustamente. E mesmo assim, chegou ao segundo cargo mais importante de uma das maiores potências do mundo antigo. Mas aqui está o que ninguém te conta. José não era perfeito. Ele cometeu erros que quase custaram sua vida. Aos 17 anos, era o filho favorito de Jacó, mimado e arrogante com os irmãos. Tinha sonhos grandiosos, literalmente, e não tinha o menor filtro para guardá-los para si mesmo. Enquanto seus irmãos trabalhavam duro cuidando dos rebanhos sob o sol escaldante, José desfilava com uma túnica colorida e especial que apenas ele tinha o privilégio de usar. E então veio o grande erro. José contou aos irmãos que sonhou vendo o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ele basicamente disse que a família inteira iria se ajoelhar aos seus pés um dia. Você consegue imaginar o ódio que isso plantou nos corações daqueles homens? A inveja já existia, mas agora se transformou em algo muito mais perigoso. Essa decisão imprudente mudaria tudo. Em questão de dias, José passaria de filho favorito a escravo no Egito, jogado em um poço para morrer. Mas o que parecia ser o fim era apenas o começo de uma jornada impossível. Os irmãos de José estavam apacentando ovelhas longe de casa quando Jacó cometeu outro erro fatal. Enviou José sozinho para verificar como eles estavam. Imagine a cena. Os irmãos veem de longe aquela túnica colorida se aproximando, e naquele momento algo sinistro nasce entre eles. Lá vem o sonhador, disseram com desprezo, e Simeão, um dos mais violentos, propôs: vamos matá-lo e jogar num poço. Diremos que um animal selvagem o devorou. 10 homens adultos contra um adolescente de 17 anos. As chances de José eram 0. Mas Rúben, o irmão mais velho, interferiu, não por bondade total. Ele planejava secretamente resgatá-lo depois para ganhar os favores do pai. Não derramemos sangue, argumentou. Joguem-no no poço vazio, mas não ponham a mão nele. Os irmãos concordaram. Quando José chegou, foi brutal. Arrancaram sua túnica, aquele símbolo de favoritismo que tanto odiavam, e o jogaram em um poço seco no meio do deserto. José gritava, implorava por misericórdia, mas eles se sentaram para comer como se nada estivesse acontecendo. Consegue sentir o desespero? O filho favorito estava ali, implorando, e eles mastigavam pão indiferentes aos gritos. Então surgiu uma caravana de mercadores ismaelitas passando pelo caminho, a caminho do Egito. E Judá teve uma ideia ainda pior. Por que simplesmente deixá-lo morrer? Vamos vendê-lo como escravo e ainda ganhar dinheiro com isso. 20 moedas de prata. Esse foi o preço da vida de José. José foi arrastado, acorrentado até o Egito, uma jornada de semanas pelo deserto. Tudo o que conhecia havia desaparecido. Sua família, sua casa, sua identidade. Agora era apenas mais uma mercadoria no mercado de escravos egípcio. Mas algo em José chamou a atenção de Potifar, capitão da guarda do faraó, um homem poderoso e rico. Ele comprou José. Aqui está onde a história fica interessante. José poderia ter se entregado ao ódio, à depressão, à revolta, mas ele fez o oposto. Mesmo como escravo, ele trabalhou com excelência. E a Bíblia diz algo surpreendente. O Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso. Em pouco tempo, José não era mais um escravo comum. Ele foi promovido a administrador de toda a casa de Potifar. Controlava as finanças, os servos, as propriedades, tudo. Potifar confiava tanto nele que não se preocupava com nada, exceto com a comida que ia comer.
José havia transformado a maior tragédia de sua vida em uma oportunidade. Mas então surgiu um problema. A esposa de Potifar começou a notar José. Ele era jovem, bonito, bem apessoado, e ela era uma mulher entediada, casada com um militar que vivia ocupado. Dia após dia, ela o seduzia. Deite-se comigo. José recusava, dizendo que seria trair a confiança de seu senhor e pecar contra Deus. Até que um dia ela o agarrou pela roupa quando estavam sozinhos na casa. E aí, o que você acha que José fez nesse momento? Comenta aqui embaixo qual seria sua reação se fosse você nessa situação. E se está gostando dessa história, deixa seu like para fortalecer o canal. José fez a única coisa certa, fugiu. Ele correu tão rápido que sua capa ficou nas mãos da mulher de Potifar. Mas essa decisão de integridade custaria caro. A mulher, humilhada e furiosa por ter sido rejeitada, segurou aquela capa como evidência e começou a gritar: "Socorro! O escravo hebreu tentou me violentar." Quando Potifar chegou em casa, ela montou a cena perfeitamente. "Aquele escravo que você trouxe tentou abusar de mim. Olha, tenho a prova, a roupa dele que ficou quando fugi." Era a palavra dela contra a de um escravo estrangeiro. Não havia defesa possível. Potifar, mesmo talvez desconfiando da história, não tinha escolha diante da acusação pública de sua esposa. José foi jogado na prisão do rei. Não uma prisão qualquer, mas onde ficavam os prisioneiros do próprio faraó. Pense na injustiça. Ele havia feito a coisa certa, resistido à tentação, mantido sua integridade, e foi punido por isso. Quantos de nós desistiríamos de tudo ali? 2 anos na casa de Potifar, construindo confiança, destruídos em segundos por uma mentira. Mas José, mesmo preso, não se entregou ao desespero. Dentro daquela prisão escura e úmida, ele continuou sendo quem era. O carcereiro-chefe percebeu algo diferente naquele prisioneiro e o colocou como responsável pelos outros presos. Mesmo nas correntes, José prosperava. Parecia que nada conseguia destruir aquele homem. Então, 2 novos prisioneiros importantes chegaram: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. E eles tiveram sonhos perturbadores que mudariam tudo. Uma manhã, José percebeu que o copeiro e o padeiro do faraó estavam com rostos abatidos, claramente perturbados. "Por que vocês estão tão tristes hoje?" perguntou. Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há ninguém para interpretá-los." José, lembrando-se de seus próprios sonhos que o trouxeram até ali, disse algo profundo: "Interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos." O copeiro contou primeiro. "Vi uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e produziram uvas. Peguei as uvas, espremi no cálice do faraó e entreguei a ele." José não hesitou. "Em 3 dias, o faraó vai restaurar você ao seu cargo. Você voltará a servir a taça do rei como antes." O rosto do copeiro iluminou de esperança. Mas José fez um pedido desesperado: "Quando tudo der certo para você, lembre-se de mim. Mencione meu nome ao faraó. Fui sequestrado da terra dos hebreus e aqui não fiz nada para merecer estar nesta prisão." Era um apelo de quem já estava ali havia anos injustamente. O padeiro, vendo a interpretação positiva, animou-se e contou seu sonho. "Eu tinha 3 cestos de pão sobre a cabeça e pássaros comiam do cesto superior." O silêncio de José foi tenso. A resposta era terrível: "Em 3 dias, o faraó vai mandar enforcar você, e os pássaros comerão sua carne." 3 dias depois, no aniversário do faraó, tudo aconteceu exatamente como José havia predito. O copeiro foi restaurado ao palácio. O padeiro foi executado. José ficou na prisão esperando que o copeiro cumprisse sua promessa. Mas sabe o que aconteceu? O copeiro simplesmente esqueceu de José. 2 anos inteiros se passaram. 2 anos completos se passaram.
José continuava esquecido naquela prisão. Já eram quase 13 anos desde que havia sido vendido como escravo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O próprio Faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve 2 sonhos perturbadores na mesma noite que o deixaram apavorado. No primeiro sonho, ele estava às margens do rio Nilo quando 7 vacas gordas e belas subiram do rio. Logo depois, 7 vacas magérrimas e horríveis subiram e devoraram as 7 vacas gordas. No segundo sonho, 7 espigas cheias e boas cresceram num único talo. Então 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental brotaram e engoliram as espigas boas. O faraó acordou perturbado. Convocou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum conseguia interpretar os sonhos. O pânico tomou conta do palácio. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou. Hoje me lembro das minhas faltas. Há um jovem hebreu na prisão que interpretou meus sonhos com precisão absoluta. Em questão de minutos, José foi tirado da masmorra às pressas. Barbearam-no, trocaram suas roupas e o levaram diante do trono do faraó. Imagine, de prisioneiro esquecido a estar diante do homem mais poderoso do mundo em uma manhã. O faraó disse: "Ouvi que você interpreta sonhos." José respondeu com humildade: "Não sou eu, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." E então o faraó contou os seus sonhos. José ouviu atentamente. Você está acompanhando essa reviravolta incrível? Então compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. E me diz nos comentários, você acredita que Deus pode virar sua situação da noite para o dia? José olhou nos olhos do faraó e declarou com autoridade: "Os 2 sonhos são um só. Deus está revelando ao faraó o que ele está prestes a fazer." A tensão no salão do trono era palpável. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de grande fartura que virão sobre todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as espigas queimadas são 7 anos de fome devastadora que seguirão. O faraó e todos os seus conselheiros ficaram em silêncio absoluto. José continuou: "A fome será tão severa que ninguém se lembrará da abundância anterior. O fato de Deus ter dado 2 sonhos significa que isso está firmemente decidido e acontecerá em breve." Mas José não parou na interpretação. Ele foi além e deu um conselho audacioso a um rei. Escolha um homem sábio e coloque-o no comando de todo o Egito para armazenar 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Pense na coragem. Um ex-escravo, ex-prisioneiro, dando ordens estratégicas ao governante mais poderoso do mundo antigo. Mas o faraó reconheceu algo extraordinário em José. Virou-se para seus conselheiros e disse: "Podemos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" E então, em uma das reviravoltas mais dramáticas da história, o faraó declarou: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio quanto você. Você estará no comando do meu palácio." Naquele instante, o faraó tirou seu anel de selo, símbolo máximo de autoridade, e colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço. José tinha agora 30 anos. 13 anos haviam se passado desde aquele dia terrível no poço. De filho favorito a escravo, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro a governador do Egito, tudo em uma manhã. Ele recebeu uma carruagem real, e onde quer que passasse, os guardas gritavam: "Abram caminho!" O faraó ainda lhe deu um nome egípcio e o casou com Asenate, filha de um sacerdote importante. José estava completamente integrado à elite egípcia. Mas José não desperdiçou tempo com celebrações. Ele sabia o que estava por vir. Durante os 7 anos de abundância, viajou por todo o Egito implementando seu plano. Construiu enormes armazéns em cada cidade e estabeleceu um sistema. 1/5 de toda a colheita seria guardado. Os egípcios nunca tinham visto nada assim.
grãos sendo estocados em quantidades inimagináveis, tanto que pararam de contar porque era como a areia do mar. Durante esses anos prósperos, José teve 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Ao segundo chamou Efraim, Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Esses nomes revelam algo profundo. José havia processado sua dor, mas não esqueceu suas origens. Então, exatamente como predito, os 7 anos de fartura terminaram. A seca chegou. As colheitas falharam não apenas no Egito, mas em todas as terras vizinhas. A fome começou a devastar nações inteiras. Mas o Egito tinha comida, montanhas de grãos guardados. Pessoas de todos os lugares começaram a viajar para o Egito comprando alimentos. E quem controlava tudo isso? José. Entre os famintos desesperados estava Canaã. E em Canaã vivia um velho chamado Jacó, com seus 11 filhos. A fome em Canaã estava insuportável. Jacó ouviu que havia grãos no Egito e disse aos filhos: "Por que vocês ficam olhando uns para os outros? Desçam ao Egito e comprem comida para que não morramos." 10 irmãos partiram. Apenas Benjamim, o filho mais novo e agora favorito de Jacó, ficou em casa porque o pai temia que algo acontecesse com ele. Quando chegaram ao Egito, foram levados diante do governador que controlava toda a distribuição de alimentos. Eles se curvaram com o rosto em terra diante dele. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. 22 anos haviam se passado. O menino de 17 anos agora era um homem de 39, vestido como egípcio, falando egípcio através de um intérprete, com toda a autoridade de um governador. E então José se lembrou dos seus sonhos de juventude. Ali estavam seus irmãos curvados diante dele, exatamente como Deus havia mostrado. Mas José não revelou sua identidade. Em vez disso, falou duramente: "Vocês são espiões, vieram ver as fraquezas da nossa terra." Os irmãos, apavorados, juraram: "Não, meu senhor, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem em Canaã. O mais novo está com nosso pai e um não existe mais." Aquelas palavras cortaram o coração de José. Um não existe mais. Era assim que se referiam a ele, como morto, apagado da história. José precisava testar se eles haviam mudado. Colocou-os na prisão por 3 dias, a mesma que ele havia ficado injustamente. Depois propôs: "Provem que não são espiões. Um de vocês ficará preso aqui enquanto os outros levam comida, mas vocês precisam trazer o irmão mais novo." Essa história está ficando intensa. Me conta aqui nos comentários, você conseguiria perdoar quem te traiu assim? E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque o final vai te surpreender. Os irmãos começaram a falar entre si em hebraico, sem saber que José entendia cada palavra. "Estamos sendo punidos por causa do nosso irmão. Vimos sua angústia quando implorava por misericórdia, mas não o ouvimos. Por isso esta desgraça veio sobre nós." Rúben acrescentou: "Eu não disse para não fazerem mal ao menino, mas vocês não me ouviram. Agora temos que responder pelo sangue dele." José teve que se afastar e chorar. 22 anos depois, eles finalmente demonstravam remorso. Ele prendeu Simeão diante deles e mandou os outros voltarem com os sacos cheios de grãos. Mas secretamente ordenou que o dinheiro deles fosse devolvido dentro dos sacos. Quando o descobriram em casa, ficaram aterrorizados. A comida acabou novamente. Jacó, relutante, finalmente permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Quando José viu seu irmão mais novo, filho da mesma mãe Raquel, quase não conseguiu se controlar. Preparou um banquete, mas ainda não revelou quem era. Então armou um último teste, colocou sua taça de prata especial no saco de Benjamim e o acusou de roubo. Quando foram alcançados, os irmãos estavam desesperados. Judá, o mesmo que havia sugerido vender José, fez algo incrível. Ofereceu-se como escravo no lugar de Benjamim para não quebrar o coração do pai.
Foi nesse momento que José não aguentou mais. Mandou todos os egípcios saírem e explodiu em lágrimas tão altas que todo o palácio ouviu. "Eu sou José", gritou em hebraico. "Meu pai ainda vive?" Os irmãos ficaram mudos de terror. Mas José disse: "Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus." O perdão estava completo. A família se reuniu. E José, o menino que sonhava, salvou não apenas o Egito, mas sua própria família, preservando a linhagem que um dia traria o Salvador do mundo.